Então, essas são as características assim principais, né, que ele é o apóstolo do amor, ele escreve enfatizando a questão do amor, né, que Jesus sente pela humanidade, que Deus sente pela humanidade. Ele trata um pouco nos primeiros capítulos sobre a divindade de Cristo, mas não só a divindade, mas ele trata da autoridade da divindade de Cristo. Então, o próprio Jesus, ele menciona essa autoridade. Então, ele menciona que a autoridade dele é comprovada por principalmente três itens, sendo que um deles, o quarto, é o mais importante. Vocês lembram quais são esses três? Ou pelo menos um deles? Quem que atesta que Jesus, ou quem que testifica a respeito de Jesus como sendo o Cristo? Ele mesmo, a palavra e o Pai? Ele mesmo, a palavra e o Pai, está aí um bom resumo. Sendo que por a palavra entenda-se os profetas. A expressão que é João usada Batista. em João é Moisés. Quando ele fala Moisés, ele está se referindo ao Antigo Testamento inteiro. Então ele fala do próprio Moisés, que testifica a respeito do Cristo, todos os profetas testificam a respeito do Cristo, em especial Isaías, que ele dá características físicas, inclusive, do Cristo. Tá? Pessoal, eu vou pedir só para quem não estiver falando para deixar com o mundo ligado, tá? Para não dar eco. Então, ele fala de a lei, né? Moisés, ele próprio e o Pai. Mas que o maior testemunho dele ser o Cristo são as obras que ele faz em nome do Pai. Né? Porque o Pai mandou, ele veio e faz essas obras, e as obras que ele faz testificam a respeito dele também. Ele mesmo, Jesus mesmo, menciona que esse é o maior dos testemunhos a respeito dele como sendo o Cristo. A gente já está tão acostumado em falar Jesus e Cristo como sendo sinônimos, que essa discussão ela parece um pouco estranha. Mas naquela época não era estranha, porque Jesus era só um nome. Tinha outros Jesus. É que nem hoje tem José, João, Maria. Tinha outras pessoas com o nome de Jesus. Mesmo hoje ainda tem. Mas, então, assim, ele era Jesus. Mas o ministério dele, as obras dele, o testemunho dele provam que ele não era apenas um homem, Jesus, mas provam que ele era o Cristo. Tá? E aqui em João 8, ele continua. Eu vou passar rapidamente por esse evento da mulher adúltera, acho que todo mundo já conhece ele, eu quero só fazer um comentário rapidinho, tá? Não vou nem ler o texto. Então, de 8:1 até 8:11, Está gravando? tá gravando sim. Obrigado, Constantino, por me lembrar. Então, aqui em 8, de 1 a 11, ele fala da mulher adúltera, a gente já conhece a passagem, a mulher foi levada para ele, né, para que os fariseus eles encontrassem em Jesus algum motivo para acusá-lo, porque eles queriam prender e matar Jesus, mas eles não podiam fazer isso sem que Jesus tivesse violado a lei. Jesus não tinha violado a lei, não violou até morrer. Mas enfim, essa foi uma tentativa que os judeus fizeram de encontrar um motivo para matar Jesus. E eles levaram a mulher e colocaram para Jesus um dilema. Aqui, ela adulterou. A lei de Moisés diz que ela deve morrer. E você? Você diz o quê? Vocês lembram o que Jesus respondeu? Atira a primeira pedra quem não pecou. Exatamente. Aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Esse é um texto clássico da Bíblia, todo mundo já ouviu falar esse texto 1000 vezes, já ouviu pregações sobre isso. Mas aqui eu queria enfatizar duas coisas. A primeira, o texto começa dizendo que Jesus ele foi para os Montes das Oliveiras, como consequência da perseguição que ele sofreu no capítulo anterior, finalzinho do capítulo 7, e de madrugada voltou novamente para o templo. Só lembrando que ele foi até o templo escondido. Eu até fiz aquela brincadeira que Jesus estava brincando de espião, que ele foi escondido, mandou todo mundo ir na frente, aí ele foi atrás, mas sem ninguém saber que ele estava lá. Aí depois, obviamente, viram que ele estava lá. Mas aqui, de novo, ele se retirou até o Monte das Oliveiras, se escondeu durante a noite, né? Dormiu, orou, comeu, fez lá o que passou a noite lá, mas de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Então, a situação ali, o cenário que se desenha ali, é que Jesus ele estava ensinando o povo. E enquanto ele estava ensinando, cercado de discípulos, cercado de gente que queria ouvi-lo, aí sim chegaram os fariseus com a mulher adúltera, jogaram ela na frente dele
E Jesus, muito calmamente, ajoelhou e começou a desenhar no chão. Começou a escrever no chão. Eu fico tão curioso em saber o que Jesus escreveu ali naquele momento, né? Ele sentou ali e começou a escrever na areia. Não sei exatamente como é que era o chão, ele não descreve, né? A Bíblia não fala o que tinha ali, mas ele estava lá sentado, inclinando-se aqui no 6, 8, 6, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem com a pergunta, ele perguntou, e aí sim, né, que aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, o segundo ponto que eu queria enfatizar, o primeiro é esse, né, que de madrugada ele já estava de pé, já estava ensinando, já estava lá no templo ensinando. E o segundo ponto que eu queria deixar bem claro para todo mundo é o seguinte. Aliás, eu vou inverter. Em vez de deixar claro para todo mundo, eu vou transformar isso numa pergunta. Quando apresentaram a mulher adúltera para Jesus, e Jesus disse, aquele que não tem pecado que tira a primeira pedra, ninguém atirou, todo mundo foi embora. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Jesus ele estava invalidando a lei de Moisés? Eu vi algumas cabecinhas fazendo não. Mas vamos pensar um pouco mais sobre isso. Porque assim, a lei diz que a mulher adúltera deve ser apedrejada, levada para fora do arraial e apedrejada. E Jesus falou, bom, então tá bom. Então, quem não pecou, atira. E aí ninguém atirou. Como é que fica essa relação da lei e Jesus? Como é que a gente trabalha isso, filosoficamente falando? Renato, ali não tinha, né, assim, os acusadores, né, no caso que teriam que acusar a mulher, não tinha acusadores ali. Então não podia se cumprir a lei porque não tinham quem acusar ela, né? Eles só pegaram uma mulher e jogaram ali no meio. Jogaram ali no meio. Tem uma questão também que a gente deve sempre considerar em que a graça é superior à lei. A graça de Jesus e a graça de Deus é superior à lei. E a gente pode ver isso em várias passagens. Esse da mulher adúltera é uma que fica muito claro isso. Quer dizer, a graça, o amor, a misericórdia e o perdão, porque ele perdoa ela em seguida, né? Vai e não peques mais. Né? E ele diz claramente, nem eu tampouco te condeno. Ou seja, o pecado dela está perdoado, porque se Jesus não a condenou, o pecado dela está perdoado. Né? Lembrando que Jesus ele tem autoridade para julgar. Jesus ele recebeu do Pai a autoridade para julgar. Então ele poderia ter condenado ela com autoridade para fazer isso. Ele tinha direito de fazer isso. Ele, entre todas aquelas pessoas, era o único ali que tinha autoridade para condená-la pelo pecado. Mas o que ele fez? Ele escolheu, em vez de condenar, perdoar. Ele escolheu, em vez de punir, amar. Ele tratou daquela mulher com amor. Ele demonstrou com isso que o amor é superior também à lei. A graça e a misericórdia são superiores à lei. E essa é uma passagem que a gente pode ver isso. Um outro exemplo, só para vocês terem uma ideia assim do que eu estou falando, quando Jesus está passando pela plantação e os discípulos estão colhendo. E aí acusam ele, falam, mas você está colhendo, hoje é sábado. Ou também a cura, que a gente já falou outro dia, acho que foi não na última aula, na outra, a gente falou da cura, que ele curou o rapaz no sábado. Então você vê ali que Jesus é superior ao sábado também. Mas aí, de novo, ele cai na mesma questão. A graça, ela é superior à lei. A graça de Deus, ela excede a lei. A lei, ela foi necessária, e aí a gente vai ver, quando estudar detalhadamente as cartas de Paulo, mas eu já falei um pouco sobre isso quando a gente falou de Atos, e, bom, resumindo assim, a lei ela foi necessária para que o pecado fosse conhecido. Eu precisava da lei, eu precisava do Antigo Testamento para entender que aquilo que eu estou fazendo é pecado. E entender por que aquilo é pecado e entender como é que eu posso me redimir desse pecado. Para isso serviu a lei. Mas depois disso vem Jesus e traz a graça e traz o amor, e aí a gente fica mais claro, fica ainda mais importante a graça, porque eu já entendi o valor e o peso do pecado. A hora que chega Jesus e traz o poder e o peso da graça, o pecado fica mais claro para mim. O meu erro fica mais claro. É como se eu tivesse trazido uma lanterna numa, sei lá,
uma casa suja, com a parede suja, se está tudo apagado a luz, você não vê que a parede está suja. Mas você bota um holofote desse tamanho lá para apontar na parede, você vê todas as imperfeições da parede. Né? Você pega uma lanterna e bota pertinho, você vê todos os buraquinhos da parede. Então Jesus é isso, ele é a luz que veio para iluminar o mundo. E ele fazendo isso, não só ele está atraindo quem é de Deus, quem é para ser salvo, né, quem vai seguir, mas ele está também mostrando o pecado do mundo. Ele está iluminando, está trazendo luz, não só para que as pessoas se acheguem à luz, mas também para mostrar vamos colocar dessa forma, a sujeira do pecado, vamos colocar assim, para mostrar o peso que tem o pecado. Então essa é uma passagem que ela trata um pouco disso. A gente percebe aqui, quando ele não a condena. Ixi, não está girando. Por que não está girando? Renato, Diga. você falou uma coisa interessante, né? Que ele podia ter julgado, né? Porque o mesmo dedo que escreveu na terra foi o mesmo dedo que deu a lei, não é? E aí, se a gente ler aqui no João 12, 47, ele diz assim, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar no mundo. Então, naquele momento, ele não veio ele não estava ali na condição de julgador, né? Não. Estava na condição de Salvador. advogado, De de Salvador. salvador. É. E outra coisa interessante, ali era o adultério, não era só da mulher. Onde estava o homem? Pois é. Eles Esse é um disseram ponto importante. e mais ainda, eles falaram que ela foi pega, ou pega, né, que nem os cariocas dizem, no ato. Ou seja, todos estavam ali Podiam ter pego os assistindo, dois. Né? não é? E Jesus fala, o adultério não é só o ato em si, mas só o pensar já adulterou. Então, todos ali estavam adulterando. A gente não sabe em que condições ela foi pega. Né? Pode ser que uma pessoa viu e falou para os outros que vieram e que pegaram ela, enfim, a gente não sabe como é que foi a história. Mas o fato é esse mesmo, você tem razão quanto a questão do pecado e do perdão. Quer dizer, Jesus ele veio para salvar. Agora, a gente tem que tomar cuidado, não tomar cuidado, mas sim, ficar muito atento, porque vai chegar um momento em que ele vai julgar o mundo. Vai chegar um momento em que ele não vai mais vir para salvar. Vai chegar um momento e quando ele voltar, ele vai vir para condenar. Ele vai condenar aqueles que não acreditaram e não viveram conforme a palavra. Não é só acreditar, tá? É acreditar e viver conforme a palavra. Eu sempre enfatizo isso é muito importante, isso é muito importante no próprio discurso de Jesus. Jesus, ele fala isso. Ele fala que que ele vai saber que você realmente é um seguidor e é um discípulo se você fizer o que ele faz, se você viver como ele vive, se você pegar a cruz e andar atrás dele. Então, assim, é se você seguir as pegadas de Cristo, não é só, eu acredito, Jesus é legal. Não, não é só isso. Isso é o começo, é o primeiro passo. Eu creio, legal, o que eu faço agora? Então, eu sigo. Qualquer dia eu prego sobre isso, mas vamos continuar aqui no texto. A partir do 21, ele começa a defender a autoridade que ele tem. Né? E aí já tem o primeiro ponto que eu falei, esse texto tem alguns pontos importantes, aqui já começa o primeiro ponto. Dá uma olhada ali. Então ele começa falando, né, que ele vai, vocês vão procurar, não vão me encontrar, porque para onde eu vou vocês não podem ir. Aí todo mundo ficou meio confuso, tipo, será que ele vai se suicidar? Eu estou lendo no 8:21, tá? Quem estiver seguindo pela Bíblia, eu estou no 8:21 e 22. Então, será que ele vai se suicidar? Como é que ele vai para algum lugar que ninguém pode ir? E aí ele continua falando, né? Vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são do mundo, mas eu não sou desse mundo. Por isso, eu estou lendo no 24 agora. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Alguém gostaria de comentar para mim essas duas palavrinhas? Eu sou. Está no meio do 24. Se não crerdes que eu sou, na minha Bíblia, isso está em letra maiúscula. Por quê?
Alguma ideia? Ficou toda cortada a fala, não entendi direito. Eu estou vendo aqui numa outra versão, que eu estava vendo na Bíblia online, no computador, eu estou pegando na Bíblia de papel, vamos ver se está maiúsculo também. Não, aqui na Bíblia de papel não está maiúsculo. Que versão que é essa? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crereis que eu sou, morrereis em vossos pecados. Na minha Bíblia, tá em maiúsculo, sim. Eu sou. Vocês sabem dizer por quê? Vocês lembram da expressão eu sou? Eu acho que muito tempo atrás, nas aulas, uma das aulas da EBD, acho que é mais de um ano atrás, quando a aula ainda era presencial, eu comentei sobre isso, eu falei sobre essa expressão especificamente, o eu sou. Eu sou, no hebraico, ele tem um jeito de você falar que o único que é Deus. É Deus Pai. Ele é o único que é eu sou. Tanto que quando ele chama Moisés na sarça ardente, que Moisés chega para Deus e fala, mas quem és tu? A resposta de Deus qual é? Ali na sarça, que ele responde, vocês lembram? Eu sou. Essa é a resposta dele. E ele não precisa falar mais nada. Moisés já sabia que o único que é Deus. Então, quando ele diz, eu sou, ele está falando, ele mesmo é Deus. Eu sou Deus. Né? O Deus, a palavra Deus, não tá na expressão, a expressão é literalmente eu sou, né? Mas no idioma, quando eles dizem, por exemplo, meu nome é Renato, eles não falam eu sou o Renato. Ou eles falam eu estou sendo, ou eu Renato. Mas o único que é Deus. Todos os outros estão momentaneamente. Aí entrando mais um pouco na filosofia. Eu, por enquanto, sou Renato. Amanhã eu vou ser um espírito, eu vou para o céu, sei lá. Eu vou ser não mais Renato, eu vou ser um não Renato. Hoje eu sou Renato. Em português isso faz sentido. Mas no hebraico, se você falar que e significa atemporal, significa que foi, é e será. Ele é sempre. E o único que é sempre é Deus. O único eterno é Deus. E aí vem a expressão de Jesus. Jesus responde: se não crerdes que eu sou, e ele usa essa expressão, morrereis nos vossos pecados. E aí os fariseus ainda deram uma suavizada para ele, porque falaram, mas peraí, eu sou, você é quem? Quem que você é? Aqui no 25. E respondeu-lhe Jesus. Bom, aí eles continuam esse diálogo, mas em resumo, ele diz, né, pulando para o 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, de novo a expressão, usando a expressão que o único que é Deus, e aí Jesus usa essa expressão se referindo a si mesmo, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, de novo, ele está mostrando a relação dele com o Pai. E aí ele diz, né, e aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aí, de novo, a gente deixa claro aqui, fica bem explícito o relacionamento entre ele e o Pai. Né? O Pai foi quem enviou, o Pai é, Jesus é o enviado, mas Jesus também é. Então, eu sou, ele identifica Jesus como Deus. Tá? Resumindo, dando uma volta filosófica toda complexa, em resumo é isso. O que Jesus está falando é que eu vim da parte do Pai. E todas as vezes que ele fala que ele é filho de Deus, essa expressão também denota que ele tem as características de Deus. E ao mesmo tempo, Jesus é conhecido também por filho do homem. Ele mesmo refere-se a si mesmo como sendo o filho do homem. Porque ele é o filho do homem, no sentido de que ele tem as características de homem, humanidade, né? Ele tem as características, 2 braços, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas, enfim, ele é homem, mas também ele é Deus. E aí fica claro nesse trecho que ele repete 3 vezes a expressão eu sou. Aqui a gente já viu 2, daqui a pouquinho a gente vai ver a terceira. Mas fica bem claro, e eu gostaria que vocês até grifassem na Bíblia essa expressão.
porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E um pouquinho mais para frente, ele diz que quem crê em mim não morrerá. Então, aí dá outra briga, né? A primeira briga foi quando ele disse eu sou, se referindo a si mesmo. E aí os fariseus já falaram, opa, peraí, tá errado isso aí. Vai ver, eles usam essa expressão por engano, tá errado esse negócio aí. Mas, no 31 diz, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, a gente vê que daquele grupo que estava em volta dele, muitos creram. Aqui ele fala sobre a verdade, mas eu queria passar para o trecho que ele fala da morte. Cadê? Está lá no finzinho. Cadê o que fala da morte? Achei. No 51. No 51 ele diz assim, ó. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se crê em mim, não morrerá. Em outra passagem ele diz, quem crer em mim, viverá. Se creres em mim, vivereis. Né? Então aqui está a segunda, do ponto de vista dos fariseus, a segunda heresia de Jesus. A primeira foi quando ele disse, eu sou. A segunda é quando ele fala que vem da parte do Pai, que ele vem de Deus. E aí já falam que ele tem endemoniado. Quer ver quando ele fala que vem de Deus? No 48, ó, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Quer dizer, Jesus está falando, eu estou trazendo para vocês a palavra de Deus, eu estou trazendo para vocês o que o Pai manda falar, eu estou fazendo o que Deus manda fazer e vocês estão me perseguindo, porque vocês não conhecem ao Deus Pai. Se vocês conhecessem o Deus Pai, vocês conheceriam a mim, vocês me conheceriam, se vocês conhecessem o Pai. E quem me conhecer, vai conhecer o Pai. Então aqui ele está explicando isso, está falando, eu vim de Deus, ele está falando claramente, com todas as letras, sem dúvida aqui. Eu vim de Deus, Deus me enviou. Eu sou do Pai, eu sou do céu, eu não sou dessa terra, eu vim do céu, eu vim para ensinar, eu estou aqui no meio de vocês e vocês querem me matar. E depois que ele fala isso tudo, e ainda ele diz, né, que quem crê em mim não vai conhecer a morte. E depois disso tudo, está endemoniado. A morte eterna, né? É a morte eterna. Não vai conhecer a morte eterna. E aí o pessoal vira para ele e fala, está endemoniado. Esse aqui é samaritano. Chamou de samaritano e tá nós. É a mesma coisa que chamar um palmeirense corintiano. Chamar um judeu de samaritano, você pega um corintiano e fala, ô santista, ixi, é briga. É briga. Chamaram ele de samaritano, estão ofendendo a Jesus. Não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Bom, aí estão acusando Jesus de estar endemoniado. Antes de seguir em frente, eu queria voltar um trecho que eu pulei, que é uma parte que ele fala sobre o diabo. Então, a partir do 42. Eu vou ler o trecho todo, tá? Do 42 até o 47. Jesus disse, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Ele falou claramente, eu vim de Deus e aqui estou, não tem nenhuma dúvida para isso. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Acho que se fosse hoje em dia, ele teria dito, tipo, véi, o que eu estou falando que vocês não estão entendendo? O que é que não está claro para vocês? Né? Que parte do eu vim de Deus não ficou clara para vocês? É mais ou menos nessa linha. Assim, né? Qual que é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, esse trecho aqui é um pouco longo, vale uma pregação inteira sobre esse pedacinho do que Jesus disse, mas, seguindo a linha das nossas aulas, vou fazer um resumo, tá? Então, o resumo aqui é muito importante que fique claro para todo mundo. Tem outras passagens na Bíblia que diz, Jesus, ele mesmo diz, eu vim para salvar aqueles que o Pai me enviar.
Lembra? Está aqui em João mesmo. Logo no começo de João ele fala isso. Eu vim para salvar aqueles que o Pai me enviar. Tem outra passagem que fala, né, que tem gente que é, como é que é, o vaso da ira e o vaso da justiça. Né? Outras pessoas, ele diz, né, que não vão ouvir. Então, assim, será que Deus é injusto porque ele fala que algumas pessoas não vão ouvir e que algumas pessoas vão morrer? Deus é injusto? Né? Ele escolheu as pessoas que vão ouvir, que vão morrer? Quem acredita em predestinação, acha que sim. Né? Quem acredita em predestinação, acha que Deus escolheu alguns. É claro que o tema não é simples, vale 6 meses de estudo só sobre predestinação, ou a seleção, ou a escolha, né? A eleição. É um tema complexo, eu não vou entrar nesse tema agora, mas o fato é o seguinte: tem pessoas que vão ser salvas, tem pessoas que não vão ser salvas. Mas Deus, ele já sabe quem são. E é daí que ele tira essa afirmação. É daí que ele fala, por exemplo, que vocês não acreditam no que eu digo, porque vocês não me conhecem. E vocês não me conhecem porque vocês são do diabo. Então, assim, é uma palavra até pesada. Mas ele não está falando isso como uma forma de condenação. Ele está falando isso como uma constatação. Ele está só avisando as pessoas: olha, eu sei que é assim. Eu não estou falando que você vai ou não vai ser punido, e eu escolhi você ou não escolhi você, não é isso. O que ele está dizendo é: eu sei quem tem o coração que vai crer, e eu sei quem tem o coração que não vai crer. E quem crê em mim vai ter a vida. Quem não crê, não vai ter a vida. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então aqui, de novo, não é uma condenação. Ele não está condenando aquele povo. Ele está apenas avisando eles: olha, vocês não estão me ouvindo, porque vocês não são de Deus. E aí entra uma outra característica que a gente já conhece, que o Espírito Santo ele ensina. Né? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que orar, tem que pedir o Espírito para compreender o que a gente está lendo. E o Espírito Santo ele ajuda a gente nisso. Então, quem tem o Espírito consegue ler essas coisas e entender o que Jesus está falando. Quem não tem, acho que não. Então, quando a gente fala, por exemplo, no amor, João, que é o discípulo que Jesus amou, dependendo para quem você perguntar hoje em dia, a pessoa vai falar que Jesus era homossexual, que João era homossexual. Está escrito na Bíblia que Jesus amou João. Né? Então, se a gente for trazer para a linguagem de hoje, você pega esse tipo de aberração. E não precisa nem ir tão longe. Você pega, no fim do ano, teve aí uma polêmica terrível de um documentário, um quadro de comédia que saiu no Netflix, que estava falando exatamente isso, que Deus é mentiroso, Jesus é homossexual, os discípulos são tudo louco, e era um quadro de comédia lá de um grupo qualquer aí. E aí o fato é o seguinte: o mundo, quando vê essas coisas, não entende o que está escrito. Então não entende quando você fala eu te amo, ou então Jesus amava Maria Madalena. Eles acham que Jesus casou com a Maria Madalena. Eu vi um documentário na Discovery, no History, não cheguei a ver o documentário, mas vi a chamada do documentário, que tratava exatamente desse tema. E não precisa também, quer ver? Vocês já viram aquele livro do Dan Brown, que é o... Como é que chama aquele livro lá? Ele é um investigador, que ele está investigando o sumiço do negócio, vai até o Vaticano para fazer uma pesquisa. Como é que chama aquele livro? Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Mas a premissa do livro, ele parte da premissa, era um livro de ação, até legal, o filme é até bom e tal, mas ele parte da premissa de que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena, ela engravidou, fugiu para a França, e o Santo Graal era o filho de Jesus, que estava na França. Então, assim, essa é a premissa do livro, ele começa por aí. Então, eles estão buscando o Santo Graal, procurando o Santo Graal, e eles encontram o Santo Graal no túmulo de Maria Madalena, na Inglaterra, sabe? Então tem um monte de reviravoltas, é um filme de ação interessante, tá? Mas por que estou citando isso? Porque eles partem dessa premissa, de que quando a Bíblia diz que Jesus amava a Maria mais do que as outras, ou que amava Maria Madalena, ou que salvou a Maria Madalena, enfim, quando usa essa expressão na Bíblia, as pessoas entendem de forma equivocada. Eles entendem de uma forma mundana, de uma forma humana. Por quê? Está aqui a explicação por quê. No 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então, quem não tem essa compreensão, ou quem não tem o espírito para poder entender o que está escrito, fala as maiores bobagens, fala as maiores aberrações. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, porque tem de tudo por aí. Ainda mais esse mundo moderno, com internet, com tudo, a gente ouve toda espécie de barbaridade. Mas vamos seguir aqui.
Renato, Diga. uma coisa interessante, né? Tudo é puro para os puros, né? Quem é malicioso vê malícia em tudo. É. Quem é Quem é adulto, mentiroso vê mentira em tudo, tem isso também. exatamente. Então, para quem pratica a iniquidade, ele acha que todos são iníquos, né? É. São ímpios. Então, Não, isso. e a expressão, a palavra amor, ela mudou nos últimos, sei lá, 50, 60 anos. Ela tinha um significado mais puro, vamos colocar dessa forma. Mas dos últimos 50, 60 anos, amor virou sinônimo de sexo. Não era, nunca foi. São Mas três agora tipos. é. O agapau, fraternal e o eros. Que Pois é. No grego tem essa Então, distinção muito clara, esse né? amor transcendental de Deus que dá a sua vida por nós, né? Para morrer por nós, né? Então, esse é um amor que a gente vive entre irmãos, além do fraternal, mas nós vivemos esse amor também. Então, nós temos... como você falou de Jesus, né? Jonatas e o rei Davi. Ele Tem essa situação também. ele tinha um amor muito grande, E por amor a Jonatas, ele não matou o filho de Jonatas, né? Ele acolheu o filho de Jonatas no castelo. Então, quando você vê essa expressão de amou Davi a Jonatas, hoje em dia isso é interpretado de novo como homossexualismo. E não era, né? Um amor fraterno. Então, enfim, você tem muita malícia, e quem tem o filtro da malícia só vê malícia. Né? Quem tem o óculos vermelho, vê tudo vermelho. Então é mais ou menos nessa linha. E é nessa linha que Jesus fala isso, né? Porque vocês são filhos do diabo. Né? E vocês não vão entender o que eu estou falando. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Literalmente, eles não entendiam o que Jesus estava falando. É a maldade humana, né? Exatamente. Por causa da maldade deles e porque, né, eles seguiam o pai da mentira. Então, tudo que Jesus estava falando, eles estavam achando que era mentira, porque eles estão acostumados a viver na mentira. E aí no 49 ele explica, né? Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu pai. E vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Eu já li esse trecho, mas agora só chegando nele de novo. Esse aqui está no 51, tá? O que eu li agora foi do 49 até o 51. Bom, e aí os judeus continuaram replicando com ele e tal, porque falou, não verá a morte eternamente. Eles falaram, mas peraí, Abraão morreu, os profetas morreram, e você fala que não vai morrer? Você é por acaso maior do que Abraão? Você é por acaso maior que os profetas? A resposta rápida é sim. Sim, ele é. Mas ali, pensa na situação deles, né? Eles são humanos e eles estavam conversando com uma pessoa que eles achavam que era humano também, eles achavam que era um homem. Né? E aí eles viram e falaram, mas peraí, você é maior que Abraão? Sim, ele é maior que Abraão. Mas Jesus não fala dessa forma. Ele dá uma resposta um pouco melhor do que essa. No 54, a resposta de Jesus é, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E aí eles falaram, tá louco, né? Tá doido, não tem nem 50 anos e viu Abraão. E Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, aí a terceira vez, eu sou. E aí pegaram pedras para tirar nele. Porque assim, na terceira vez eles falaram, não, chega, já deu. Terceira vez que ele fala, eu sou, aí foi um absurdo. Para eles isso era considerado uma heresia incrível, você falar eu sou, porque você está se igualando a Deus. O que no caso de Jesus é perfeitamente válido. Né? Tá certo, não tem nada de errado aí. Uma pessoa normal, eu não posso dizer isso. Né? Ninguém pode dizer isso. Porque eu não sou, eu estou nesse planeta, estou vivo. Mas eu não sou vivo. A minha vida vem de Deus, a minha vida vem daquele que me deu, vem do Pai. Jesus não. Jesus, quando ele coloca, antes que Abraão existisse, eu sou, aqui ele de novo está dando testemunho de que ele já estava na criação. Lá no primeiro dia, antes que tudo existisse, antes que o universo fosse criado, ele já estava lá. Porque ele é, ele não está.
Jesus Já é. está dizendo que ele é Deus, né? Exatamente. E que ele estava com Deus naquele primeiro dia e que vai estar lá naquele último. Ele é, ele não está. Renato, quando Jesus disse isso, eu fico pensando o seguinte, porque para o judeu, eles não consideram o cristianismo como uma religião de um só Deus. Eles acham que nós temos três deuses, na verdade. É. E para o judaísmo, não. Para eles, Deus é único, então ninguém pode ser Deus nesse caso. Então, até talvez hoje isso eles não pensam assim. Sim, e eu acredito que por conta disso que eles consideraram uma heresia colossal, porque eles não entendiam essa questão de trindade que nós entendemos. Não. Isso é perfeitamente correto. E aqui nem entrou o Espírito Santo. O Espírito Santo vem depois, quando Jesus é levado, né, é levantado, morre, ressuscita, aí entra a figura do Espírito Santo. Nesse ponto aqui, não estava nem falando do Espírito Santo. Mas você está correto, até hoje eles ainda pensam assim. E o islamismo, uma vez eu conversei com um camarada que ele seguia, né, o islamismo, e ele falou claramente, ele falou, olha, a gente acha que o cristianismo é uma religião politeísta. Do ponto de vista do islâmico, o cristianismo é politeísta exatamente por causa da Trindade. Então eles entendem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim, a visão do islâmico em relação ao cristão, eles acham que o cristão está adorando a três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Na visão do islâmico em relação ao cristão. Eles também não entenderam exatamente o que Jesus estava explicando aqui. Bom, então, eu queria ressaltar mais 2 pontos antes de a gente terminar. Eu passei meio rápido num pedacinho aqui, mas eu queria que vocês grifassem isso aí, ou guardassem isso aí, quer ver? Um pouquinho antes, eu passei rápido, cadê? Abraão. Eu devia ter falado na hora que eu vi. Tá aqui, ó, no 28. No 28 ele fala: Disse-lhe Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Né? Então eu só queria deixar ressaltado a parte do levantar. Quando levantardes o Filho do Homem, na visão daquele povo, eles não tinham a menor ideia do que Jesus estava falando. Eles não sabiam o que Jesus quis dizer com levantar, não sabiam o que Jesus quis dizer com o Filho do Homem, já que ele acabou de dizer eu sou, e em seguida ele disse de novo, sabereis que eu sou. Ele falou, quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Essa frase, se você for pensar gramaticalmente, ela absolutamente não faz sentido. Essa frase ela só faz sentido se você conhecer os conceitos por trás disso aqui que ele está falando. Então, se você entender o conceito, o que é ou quem é o Filho do Homem, se você entender o que ele quis dizer com levantar o Filho do Homem, o que ele quis dizer com levantar o Filho do Homem? Provavelmente crucificado, levantar ele numa cruz. Quando o Filho do Homem seria crucificado. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus. Então, quando ele fala essa expressão, olha só, eu tenho que entender o que ele quis dizer com levantar, o que ele quis dizer com Filho do Homem e o que ele quis dizer com eu sou, que nada faço por mim mesmo. Então você percebe que gramaticalmente a frase não faz sentido. O homem é Deus. Mas a impressão que dá é que quando fala filho do homem, seria filho de Deus. Percebe? Levantar o Filho do Homem, vocês vão ver que eu sou Deus. E confundiu a cabeça de todo mundo. O povo olhou e falou, não, peraí, não faz sentido o que você está falando. E daí vem essa questão, né? Nós entendemos, primeiro, porque nós temos o Espírito. Segundo, porque a gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu com Jesus. Então, assim, a gente já conhece o que vem depois dessa passagem. Mas na cabeça daquele cara judeu, 2000 anos, quase 2000 anos atrás, ouvir essas coisas, eles não tinham a menor ideia do que Jesus estava falando. Eles não tinham ideia. Então, quando Jesus fala, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eles realmente não estavam entendendo o que eles estão falando. Né? E tem outros exemplos, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. É enigmático. De novo, hoje nós entendemos isso aí, por quê? Porque nós temos o Espírito, porque nós conhecemos a história e porque nós conhecemos a Jesus. Então a gente já sabe o que ele quer dizer com conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Se permanecerdes na minha palavra, qual é a palavra? Sois verdadeiramente meus discípulos. Quem são os discípulos? Então, percebe que são conceitos que Jesus estava tratando com eles
quase de uma característica filosófica. Ele estava tratando com conceitos, ele não estava tratando com uma frase exata. Então, realmente, aquele que não estava preparado para entender, não entendeu. E os que entenderam, chamaram ele de endemoniado. Os sacerdotes, o pessoal que já tinha mais estudo, pode até ser que tenha entendido o que Jesus estava falando. Mas quando entenderam, pegaram em pedras. Porque falou, opa, isso que ele falou é heresia. Vamos apedrejar. E um detalhe interessante, né? Como é que começou o capítulo? Qual foi a primeira coisa que aconteceu no começo do capítulo? Do 1 até o 11. Não, o Everton já deu uma risadinha lá. Como é que começou a aula de hoje? Do que a gente falou? Que ele estava no Monte das Oliveiras, orando, ensinando. E aí, em seguida, Aí, de madrugada, ele foi lá ele estava ensinar. retornando, né? E aí depois levaram para ele uma pessoa Para ser condenada por ele. para ser apedrejada. Né? É. E aí ele falou, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo largou as pedras no chão e vazou. Certo? Isso aconteceu Ô, um pouquinho Renato, antes desse trecho aqui. Hã? É nisso aí, nesse atirou a primeira pedra. Você falou, né, que, como nós sabemos, Jesus não veio para julgar, né? Ele mesmo disse. Nessa passagem aí, quando ele fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu sempre entendi assim, ela foi pega em adultério, mas todos que estavam ali adulteravam também. Então, eles caíram na consciência, né? Entrar na consciência deles, pô, eu também pratico esse ato. Não Pode necessariamente ser? era adultério. Né? Aí ele falou em pecado genérico. Ele não falou quem nunca adulterou, atire a primeira pedra. Ele falou quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, então pode ser qualquer pecado. Não necessariamente. Eu tenho certeza que muitos deles, possivelmente até o próprio cara que estava com ela quando ela foi pega, acho que estava lá no meio também. Né? Se ele foi esperto, ele vazou dali, mas não é possível que ele estivesse lá. Mas ali pode ser qualquer pecado. Agora, o ponto que eu queria que vocês percebessem é que no começo do capítulo, ele fala, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Como é que acaba o capítulo 8? Qual que é o último verso do capítulo 8? Pode ler. Não pequeis mais. Não. O final do capítulo 8. O último verso do capítulo 8. O 59. 59. Então, pegaram em pedras para lhe atirar, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Pois é. Percebe? Se a gente para ler o trecho, os pedaços, a gente não pega esse detalhe. O começo do capítulo foi Jesus evitando que atirassem as pedras da mulher. O capítulo termina quando pegam pedras para atirar em Jesus. Né? Então as pessoas elas têm uma consciência muito mais clara do próprio pecado do que da divindade de Cristo. Nós temos uma consciência muito mais clara do meu erro do que da divindade de Jesus. Tanto que na mulher adulta eles não queriam jogar pedra. Mas em Jesus eles iam jogar. Eram os mesmos homens. Era o mesmo grupo. Eles não atiraram a pedra na mulher. Mas em Jesus eles iam atirar. 10 minutos antes aconteceu isso. Eles queriam apedrejar alguém, né, Renato? E queriam jogar pedra. Eu trouxe minha pedra de casa, minha pedra favorita. É minha pedra de acertar na orelha, essa aqui. Eu vou jogar na orelha de alguém. Gente, é um bicho esquisito. Né? 10 minutos antes ele tinha falado, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Aí vão jogar em Jesus, que não tem pecado. Tem um filme de comédia dos anos 70 chamado Monty Python, A Vida de Brian. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Conheço, já vi umas 3 vezes. Esse filme é engraçado. É herético também, mas é engraçado. Se o sacerdote fala, vocês não podem falar Jeová, os caras já atacam a pedra. Joga a pedra dele porque ele falou, né? Não, é bem assim, o povo é tudo doido, né? Quer dizer, 10 minutos antes eles falaram, não, tudo bem, então não vamos jogar pedra na adúltera. Mas esse aqui tem demoniado, vamos jogar pedra nele. Tipo,
a gente esquece muito rápido. Então, vamos guardar, né? Vamos guardar essa palavra no nosso coração e quando a gente precisar dela, a gente vai lembrar. Uma coisa tão bizarra, né? Eu não sei como é que eles tinham prazer nisso, né, cara? Porque apedrejar alguém não é Era um agradável. mundo muito violento, né? As guerras eram com espada, com lança, com flecha, né? Apedrejar, crucificar, eram coisas normais do dia a dia. Era uma coisa absurda, né? Hoje não é, né? Hoje É, não é. a Paula falou, não, hoje não é, né? Hoje é na canetada. É, gente, o mundo tá doido. Mas, enfim. Assim a gente encerra, então, o capítulo 8. Não percam no próximo episódio a questão do cego. Né? E aí uma pergunta para vocês, que eu queria que vocês lessem esse capítulo 9 e respondessem essa pergunta. Assim que a gente começar a aula, eu vou perguntar de novo. Tá? Jesus, ele quando fala do cego, quando ele cura o cego... Peraí, cadê? Oh, meu Deus. Eu vou dar a dica aqui. Aqui, no 7, do 6 até... vai, lê inteiro. Do 1 até o 12. E depois me pergunta, porque me responde. Não precisa ser agora, tá? Leio em casa, para a próxima aula, lição de casa. Leio 9, do 1 ao 12. E quando a gente começar a aula, eu vou perguntar por que Jesus se retirou. Pensa sobre isso e a gente continua na próxima aula. Vou encerrar a aula de hoje com uma oração. Eu queria pedir para alguém orar para a gente encerrar. Quem que tiver vontade, tira o mudo. Faz uma oração para a gente terminar a aula de hoje, tá bom? Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela palavra ministrada pelo Renato. Foi uma bênção aprender a tua palavra. Cada vez mais a gente aprende mais e mais da tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado pela essa união em Cristo que temos com os irmãos, de podermos meditar na tua palavra de dia e de noite. Guarda-nos, Senhor, abençoe cada um de nós e que possamos sempre estar meditando na tua palavra, Senhor, porque a gente tem que guardar a sua palavra, porque aí o teu amor está conosco, Senhor. E amando uns aos outros, assim somos os teus discípulos, Senhor, como o Senhor nos ensinou. Obrigado por tudo, eu te louvo, eu te agradeço pela vida do irmão Renato, da Ana Paula e de todos os irmãos que aqui estão. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, guarde e proteja. Tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima terça-feira. Amém. Leiam o capítulo 9, de 1 a 12, e respondam por que Jesus se retirou. Amém. Vai com Deus. Boa noite. Paz, Senhor. A paz, a paz, a paz. Vai.